receba o servo do Senhor, glorificando a Deus e aplaudindo ao Senhor Jesus. Em nome de Jesus, que seja um tempo de bênção. Amém. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui. Amo esse lugar e eu lembro que eu fiz uma campanha aqui, certo? Quando era congregação ainda. Lembro que eu fiz uma campanha. Pois é. Enfim, aqui quando estava sentado aqui, lembrei, foi uma campanha de quinta, sexta, sábado e domingo. No tempo de congregação. E daí, mais uma vez, que eu preguei aqui, no teu tempo já, pastor Edinho, né? Mais uma vez que eu preguei aqui uma vez também. Então, mas aqui é lugar santo, casa de Deus. Lugar onde o nome de Jesus é honrado. Lugar onde a palavra do Senhor é pregada. E a gente está aqui para celebrar também. E celebração é algo muito importante. O povo de Deus, o povo de Israel, era um povo que celebrava as coisas que Deus fazia. Havia as festas anuais em Israel, que havia sempre a celebração de algo importante que aconteceu. E às vezes a gente acaba se desligando um pouco e não fazendo isso. Datas especiais são para serem celebradas. Pastor Edinho, 6 anos de titularidade. Gente, isso é para celebrar. Vamos aplaudir a Deus, 6 anos de titularidade. Louvado seja Deus, 6 anos caminhando na presença de Deus e sempre pastoreando o rebanho de Deus. Sabe, eu sou pastor aí, oficialmente, vai fazer 37 anos, oficialmente. Estou entregando minha idade aqui hoje, pastor Edinho. Oficialmente, então com 21 anos eu fui ordenado. Desde os 16 anos eu pregava. Lá no centro evangelístico. E eu lembro que a primeira vez que eu preguei eu tinha 14 anos, no grupo missionário de crianças. E, enfim, mas oficialmente, desde os 21 anos, no ministério como pastor. E a questão do pastoreio é algo nobre. É um grande privilégio, mas uma grande responsabilidade. E a Bíblia diz que nós, como pastores, vamos dar conta das pessoas diante de Deus. Então, há uma grande responsabilidade. E Jesus, depois da sua ressurreição, quando os discípulos resolveram deixar o ministério, vão pescar. Jesus vai lá na pescaria deles, que não tinham pegado nada, e Jesus dá orientação, olha, joga a rede aí e tal. Eles pegaram 153 grandes peixes, e então eles perceberam que era Jesus que estava lá. O Pedro veio nadando, chegou onde estava Jesus, todo constrangido, envergonhado. Jesus os recebe com comida, os recebe bem, e dali está o Pedro, diante de Jesus, Jesus olhando para ele, e Jesus pergunta a ele, você me ama, Pedro? Te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Ele pergunta de novo, você me ama? Eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Passa um pouco, Jesus pergunta de novo, você me ama? Amo. Então apacente as minhas ovelhas. Na terceira vez ele disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. E sabe, há muitas coisas nesse texto, mas entre outras, Jesus disse assim, apacenta as minhas ovelhas. A gente como pastor, o pastor Edinho, nesses 6 anos, sabe, é uma grande responsabilidade. Enfim, a gente deve cuidar do que é nosso, mas o que é dos outros, a gente tem uma responsabilidade ainda maior. Se eu estou dirigindo o meu carro, eu procuro dirigir certinho, mas se eu estiver
dirigindo com o carro de alguém outro, eu tomo 1000 vezes mais cuidado, porque não é meu. Eu tenho que prestar conta, eu tenho que devolver. Sabe, as ovelhas não são nossas. Elas são daquele que as comprou com o seu sangue na cruz. E o pastor Edinho tem pastoreado o rebanho do Senhor, as ovelhas do Senhor. E esse Pedro, que ouviu isso de Jesus na sua epístola, capítulo 5, versículo 2, ele vai dizer que é para as pessoas pastorearem o rebanho de Deus. Ele aprendeu a lição, e ele passou a lição, o rebanho de Deus. Você é ovelha do rebanho de Deus. E Deus colocou você como ovelha do rebanho de Deus, aos cuidados do pastor Edinho. E sabe de uma coisa? É importante que você ore por ele, que você o sustente com as suas orações. Ore todos os dias pelo seu pastor. Ore todos os dias por ele. Hoje de manhã eu disse lá na primeira igreja, sabe, há algumas coisas que me sustentam. Se não fosse isso, eu não estaria onde estou, não conseguiria o que, vamos dizer assim, a gente tem conseguido. Em primeiro lugar é a graça de Deus. Graça pura. Segundo lugar é a oração da igreja em nosso favor. Terceiro lugar é uma vida diária de oração e com a palavra de Deus. Então, isso nos sustenta. Mas saiba que você sustenta o teu pastor com as tuas orações. Ore por ele todos os dias. Amém? Vamos ficar em pé? Eu quero falar hoje sobre ovelhas do sumo pastor. Vamos ler um capítulo muito conhecido, Salmo capítulo 23. Salmo 23. Vocês usam qual versão aqui? Almeida, NVI? Tá. Essa versão que vocês usam, qual é? Almeida. Tá. Se Almeida é Almeida. Que Almeida. No caso a nova Almeida ou atualizada? Então vamos ler. Salmo 23. Você já conhece, mas vamos ler. Diz assim: o Senhor é o meu pastor. Acho que a gente pode dizer isso em voz alta. Vamos lá? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Amém. Fecha os teus olhos. Pai, obrigado por tua linda palavra. Pedimos que o Senhor fale e ministre ao nosso coração de uma maneira muito especial. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos sentar, gente? Vamos sentar. Ovelhas do sumo pastor. Sumo quer dizer o supremo. Ovelhas do supremo pastor. Vocês são ovelhas do rebanho de Jesus, aos cuidados do pastor Edinho, da equipe pastoral. Mas todos nós,
pastor Edinho, eu, que somos pastores, somos ovelhas do sumo pastor. E é muito importante, muito interessante a gente olhar para a palavra de Deus e ver o que a palavra de Deus fala sobre isso. Esse salmo que nós lemos é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. Eu decorei esse salmo quando eu era pequeno, né? Na versão Almeida corrigida ainda. É que eu tenho memorizado aqui, né? Se eu for falar de cor aqui, não vou nem na Almeida atualizada, nem na NVI que eu uso, eu vou dizer na corrigida. Foi que eu decorei, né? Enfim, quando era da IBD, menino. Esse é um salmo muito declamado, muito poetizado. Ele foi escrito por Davi. Davi era um pastor de ovelhas. Ele teve essa experiência dele no pastoreio das ovelhas. Ele pegou, ele como esse poeta, cantor, ele usou o pastoreio das ovelhas como uma metáfora. E ele começou a se ver, ele sendo pastor de ovelhas, ele começou a se ver como ovelha. Ele começou a ver Deus como pastor. Ele, na sua experiência, então, ele começou a se colocar como uma daquelas ovelhas do rebanho dele, e ver Deus como o pastor dele. E é nisso que ele está falando. E na primeira parte desse salmo, nos primeiros 4 versículos, ele está falando justamente sobre essa relação de pastor e ovelha, vendo-se como ovelha, vendo-se Deus como pastor. E ele vai falar dessa relação. Na segunda parte do salmo, ele vai usar uma outra figura, a do hóspede e do hospedeiro. Mais especificamente, inclusive, a do sucerano e do vassalo. E ele vai usar isso para descrever a nossa relação com Deus. E ele começa fazendo uma afirmação. E ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todas as promessas deste salmo estão condicionadas a essa primeira declaração. Se a primeira declaração não for um fato verdadeiro, as promessas da sequência desse salmo não fazem sentido. Só faz sentido cada uma dessas promessas quando o Senhor é nosso pastor. Como que sabemos que somos ovelhas do nosso Deus como pastor? Se nós estamos no rebanho dele, se nós o seguimos, se nós não tomamos o nosso caminho, mas tomamos o caminho que ele nos propõe, se nós ouvimos a sua voz. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se a gente ouve o Senhor Jesus, se nós o servimos, se estamos com ele, se temos essa relação com ele, daí nós podemos dizer: o Senhor é o meu pastor. Nós somos ovelha do Senhor Jesus quando nós o recebemos como nosso Salvador e nosso Senhor. Se Ele é nosso Salvador, se Ele é nosso Senhor, se nós o recebemos, se o sangue de Jesus nos purificou, então nós somos, sim, ovelhas do seu pastoreio. E como é lindo quando o Senhor de fato é nosso pastor. E daí vai vir uma série de coisas aqui, muito interessantes. Sabe, essa figura que a Bíblia usa, que Davi usou, e que não só Davi usou, Jesus usou.
que a Bíblia fala que a gente é ovelha, o Senhor é nosso pastor. Ovelha é um animal que não tem senso de direção. Uma ovelha, ela necessita ter um pastor e estar no rebanho. Se ela se isolar do rebanho, ela vai se perder. Se ela se isolar, vai ser uma presa muito fácil para os lobos, para as feras. Quando a Bíblia diz que a gente é ovelha, ela está dizendo isso para a gente, que a gente não pode andar sozinho. Ela está dizendo que a gente precisa de pastor. Ela está dizendo que a gente não dá conta de nós mesmos. Se a gente quiser andar sozinho, a gente vai se perder. E a gente vai ficar à mercê dos inimigos. Quando a Bíblia nos chama de ovelha, ela está dizendo e está comunicando isso tudo para nós. O Senhor é o meu pastor. E ele diz então, o Senhor é meu pastor e o quê? E nada me faltará, ou de nada terei falta. Alguns estudiosos do hebraico, eles vão dizer que essa declaração tem muito a ver com alma e com um certo sentimento de alma, e que talvez uma das maneiras de traduzir essa declaração também seria: o Senhor é o meu pastor e eu não sinto falta de nada. Eu não sinto falta de nada porque Ele me completa. A minha relação com Ele, ela me dá um sentimento de completude se eu estou com Ele. Então, se Ele é meu pastor, me sinto completo. E sabe, essa é uma verdade. Deus fez o homem para andar em comunhão com Ele, ter relação com Ele, ter um relacionamento com Ele. O pecado separou o homem de Deus. O homem ficou desgarrado de Deus, então perdido. Jesus veio para nos resgatar e nos reunir a Deus. Todo homem longe de Deus, algo que Pascal disse, né? Que todo homem tem um vazio do tamanho de Deus. Quando a gente não tem um relacionamento com Deus, tem um vazio lá dentro, tem alguma coisa que está faltando. Mas se o Senhor é meu pastor, esse vazio é preenchido e eu me sinto completo. É o que mais me completa é Deus. As pessoas sem Jesus, sabe, elas estão indo atrás de coisas, e elas acham que mais dinheiro vai completá-las, elas acham que se comprarem um carro novo, daí sim elas vão se sentir plenas. Elas acham que se completarem um curso superior, elas vão se sentir plenas. Mas sabe, e às vezes conquisto isso e continua lá aquele vazio. Se eu me casar, daí sim eu vou ser feliz, vou me sentir pleno, e não. Eu não estou dizendo que essas coisas não têm o seu valor e não têm a sua importância, mas nada disso substitui Deus. E quando a gente o serve, a gente está no rebanho dele, Ele nos enche, Ele nos satisfaz. E quanto mais estamos com Ele, mais a gente sente essa completude, e é nesse relacionamento, é nesse sentido que talvez Davi fez essa declaração: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu me sinto pleno e completo com Ele. Eu estou com Ele. E daí então ele começa a fazer essas declarações. E ele vai falar que o Senhor o dirige. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes.
E tudo isso tem muito a ver com alma, sentimento. Repousar, repouso. Se eu estou com o Senhor, numa relação com Ele, a minha alma não está debaixo dessa aflição que a alma de quem não tem Jesus está. Se eu estou com Ele, eu confio, eu repouso. Ele me faz repousar. E fala em pastos verdejantes. Quando a gente olha aqui, pastos verdejantes, a gente tem uma figura daqui do nosso país. Às vezes a gente viaja, tem as estradas e tem o gado, as ovelhas, tudo verdinho. Só que lá no Oriente não é assim. Não tem essa abundância de verde que a gente tem aqui. Os pastores das ovelhas, eles precisam saber onde que tem um pasto. E não tem essa abundância toda, mas eles acham e eles levam as suas ovelhas naqueles lugares onde tem o pasto. E Davi está dizendo que Deus é aquele pastor que acha os pastos, e pastos verdejantes. Mesmo naquela área que não se tem muito esse verde, mas ele está dizendo, Deus acha. Deus vai achar, Ele vai me conduzir aos pastos verdejantes. E daí ele vai dizer, Ele me conduz, leva-me para junto das águas de descanso. No Senhor há um descanso. A alma do ser humano, ela só tem verdadeiro descanso na comunhão com Deus. A nossa alma descansa quando a gente está, de alguma maneira, buscando estar mais em Deus. Entre outras razões, essa é a razão que é muito importante a gente estar em igreja, na casa de Deus. Não é que a gente só busque a Deus na igreja, mas sabe, quando a gente está junto na igreja, congregando, e a Bíblia vai chamar, o apóstolo Paulo vai chamar a igreja de casa de Deus, e é muito interessante isso, casa de Deus, e nós como família de Deus, como filhos de Deus, precisamos estar lá. A casa é um lugar de descanso. A gente sai de dia, a gente trabalha, estuda, e daí a gente vai para casa. A casa é um lugar onde a gente vai sentar na cadeira, a gente vai dormir na nossa cama. Eu quero dizer que esse fato de você sair da tua casa e vir até aqui, nessa noite fria, isso gera para a tua alma um descanso. Um descanso. A presença de Deus, o fato de adorarmos, de louvarmos, de ouvirmos a palavra, o fato de orarmos, sabe, a nossa alma recebe um descanso nela. A gente se desliga das aflições lá de fora. A gente está aqui, a gente não está assistindo a televisão e quem sabe vendo notícia ruim. Não, a gente está aqui adorando o nosso Deus. Está buscando a presença dEle. Sabe, isso tudo faz com que a nossa alma descanse. Isso é muito importante. Ele fala, refrigera a minha alma, leva-me para junto às águas de descanso, refrigera, a alma descansa, e essa alma que às vezes, durante o dia, começa a ficar incendiada por tantas coisas ruins, e a cabeça fica quente, a gente diz, estou de cabeça quente. Sabe, isso fala de um estado de alma. Mas daí quando a gente está no rebanho de Jesus, na presença dEle, nesse relacionamento com Ele, então, a Bíblia está falando que nisso
tudo a um refrigério. Um refrigério. Um lugar gostoso. Aqui a gente tem calor às vezes, mas eu lembro uma vez que eu fui ao Rio de Janeiro, junto com meu pai, daí nós viemos ver algumas coisas lá no Rio de Janeiro, até junto com um cantor lá, esqueci o nome dele. Enfim, a gente estava na casa dele, e era fevereiro, mas estava muito calor, estava insuportável. E na casa dele tinha um lugar que tinha ar-condicionado, que era a sala. E sabe, você tinha que ir para outros lugares. Eu lembro que a gente dormiu no alto da casa dele, que tinha um terraço, e a gente deixou o colchão lá fora. Mas mesmo assim era muito calor. Mas daí a gente ia lá para a sala, tinha o refrigério, o ar-condicionado. Agora, numa noite como essa, é difícil a gente pensar em calor. Mas sabe, é mais ou menos assim. No Senhor, na presença dEle, a gente sente esse refrigério, refrigera a minha alma. E ele diz: o Senhor me guia por veredas, por caminhos de justiça. Ele vai me conduzir no que é justo, no que é reto, sabe? Qualquer coisa que seja injusta, Deus não está nela. Ele diz: Ele me guia por caminhos de justiça. Guia-me por veredas de justiça. Por amor do seu nome. Amor, há um relacionamento de amor quando nós estamos no rebanho do Senhor Jesus. E daí, nesse sentimento de segurança, nessa atmosfera que o relacionamento com Deus constrói na nossa vida, então, uma confiança vem e a fé vem. E então, ele vai além, ele vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu corra o perigo de ser morto, lugares perigosos, lugares onde há risco para a nossa vida, onde de repente há ameaça de morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E quem sabe até mesmo quando chegar o momento da nossa partida desse mundo. Sabe, como é bom a gente ter Jesus. Eu lembro que isso faz alguns anos, né? Em janeiro, viajando, comecei a ficar ruim. Vinha um médico, vomitava, estava mal. Daí me deu uma injeção, não resolveu. Ele falou: olha, vai lá para Joinville, no hospital, que isso não é bom, vai ver o que é. Eu cheguei, fui no hospital, não deu, no outro, enfim. O médico veio me atender e ele disse: isso é apendicite. Isso era um sábado. E daí, enfim, era um sábado, janeiro, poucos médicos na cidade, tinha ocorrido um acidente e muitos médicos no outro hospital, anestesistas no outro hospital. Ele me mandou para o centro cirúrgico e de repente eu tive que voltar porque não tinha anestesista. Passei aquela noite muito mal, foi feita a cirurgia domingo de manhã, mas eu lembro quando eu estava indo para o centro cirúrgico, eu pude dizer assim: Senhor, se por acaso eu não voltar, eu quero estar contigo, eu estarei contigo. Sabe, enfim, não foi uma recuperação fácil, tinha suporado, o médico teve que tirar meu intestino para fora, dar um banho de ácido,
coisas assim foi difícil. De alguma maneira eu diria que eu passei por um vale de sombra de morte. Não é fácil, sabe, mas Ele estava comigo. E se alguma coisa acontecesse, eu estaria com Ele. Quando o Senhor é nosso pastor, quando Ele nos guia, quando Ele nos orienta, Ele está conosco. E quando morte acontece, tua vara, teu cajado me consolam. O ano passado eu perdi meu pai. Mas o fato da gente estar com Jesus, o Espírito de Deus vem a nós e nos dá um consolo sobrenatural. Então, quando o Senhor é nosso pastor, todas essas coisas acontecem. Os pastores homens, pastor Edinho, eu, outros pastores, a gente olha para isso e esse aqui é um modelo. É um ideal de pastor e a gente também, de alguma maneira, procura ter essa ação de conduzir, de estar ao lado, de estar junto, de ajudar, de trazer conforto, de trazer orientação. Estão aqui figuras e a gente procura seguir isso. Mas sabe, nós somos limitados, mas o sumo pastor é ilimitado. Ele é ilimitado. Jesus, em Evangelho de João, capítulo 10, 11, versículo 11, ele diz: eu sou o bom pastor. Quando Jesus fez essa declaração, muito provavelmente, ele tinha em mente o Salmo 23. Na época não tinha número, nem número nos capítulos, né? Era só esse texto corrido. Mas os judeus conheciam esse salmo. E quando Jesus disse, eu sou o bom pastor da sua vida pela ovelha, possivelmente ele tinha esse salmo em mente e aquela audiência de Jesus foi reportada a esse salmo e Jesus estava dizendo, eu sou o pastor daquele salmo. Eu dou a vida pela minha ovelha. Sim, Ele é quem devemos seguir. João 8,12, ele disse que Ele é a luz do mundo. Mateus 11:28, ele disse, venham a mim. Vocês que estão cansados, sobrecarregados, venham a mim. Eu vou aliviá-los, tomem sobre vocês o meu jugo. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Sabe? De alguma maneira, Jesus estava comunicando verdades que eram comunicadas neste salmo. Ele está falando de alívio. Tomem sobre vocês o meu jugo. Ele tinha aquela figura do carro de boi. Quando tinha um jugo, um boi mais velho, um boi mais novo, e o mais velho ajudava naquela condução, ia ensinando esse boi mais novo. Jesus estava se colocando nessa figura como aquele boi mais velho. Ele disse, entre debaixo do meu jugo, ele está dizendo, anda comigo. Bois debaixo do mesmo jugo estavam juntos, lado a lado, andando juntos. Jesus estava dizendo, anda junto comigo e vem aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, e então vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês, para as emoções de vocês. Aqui o salmista está dizendo, ele me conduz ao descanso. Ele está falando aqui de descanso. Esse descanso não está a gente dando um jeito sozinho na vida, a gente não descansa, mas como disse, esse descanso está com Ele, nele, andando com Ele. Que o Senhor de fato seja o nosso pastor, que esse sumo pastor seja o nosso pastor, o nosso pastor. Sim, quando eu estou no rebanho dele, eu tenho todas essas coisas, eu sou suprido, eu tenho alimento, eu sou restaurado,
sou guiado nas veredas da justiça, eu tenho segurança de passar por vales escuros e de morte, eu tenho a presença divina que me faz vencer o medo, tua vara e teu cajado me protegem, eu sou protegido pelo Senhor, como Davi, diante das feras que atacavam, ele tinha o cajado, ele tinha a vara, e afastava as feras. No cajado também ele resgatava ovelhas. Ele estava dizendo: o Senhor é tudo isso para mim, o Senhor me protege, o Senhor me guarda, o Senhor é comigo. Jesus é tudo isso para nós. Ele é o bom pastor, aquele que dá a vida pela ovelha. Nós desfrutamos de tudo isso quando a gente tem esse relacionamento com o Senhor, estando no rebanho dele. Eu quero encorajar você e motivar você a sempre estar no rebanho dele, a sempre estar cultuando a Deus, a congregar sempre. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, contra a sua eclésia. O Senhor Jesus usou esse termo. E o que é eclésia? São aqueles que são chamados para fora de suas casas para se reunirem em assembleia, para congregarem. É a reunião, é o congregar dos que creem. Jesus está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, contra a eclésia, contra aqueles que se reúnem. Aquele que diz que não precisa de igreja: eu faço minha oraçãozinha em casa, eu leio a Bíblia em casa, para quem na igreja, lá tem gente pior que eu, e vem com essas histórias todas. Não, eu tenho muito o que fazer na vida, não tenho tempo, estou cansado. Mas eu creio em Jesus. Sabe, esse não é eclésia. Esse é ovelha, se a ovelha não está no rebanho. Ovelha que não está no rebanho está à mercê dos lobos. E contra uma ovelha que não está no rebanho, o inferno prevalece. Eu quero dizer a você que é muito importante nós estarmos juntos em congregação, congregados. Quando nós somos igreja, quando somos daqueles que congregam, estamos no rebanho dele, ele está lá com a vara, com o cajado, nos guardando, nos protegendo. Eu e você temos lutas, mas as portas do inferno não prevalecem contra nós. Nós invadimos e nós prosseguimos. Mas o isolado está em grande perigo. Alguém disse que há duas coisas que a gente não consegue fazer sozinho. Uma é casar, ninguém casa sozinho. E a outra é ser cristão. Ninguém consegue ser de fato um cristão sozinho. Nós precisamos de estar no rebanho, como rebanho. Ovelhas, na casa de Deus. Tendo de fato o Senhor como nosso pastor. Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 no meu nome, está falando de reunião, eu estou ali no meio deles. Não quer dizer que Deus não está comigo quando estou sozinho na minha casa. Mas sabe, quando eu me isolo, eu não estou congregando. A Bíblia diz que nós somos um corpo. A Bíblia coloca a igreja como um corpo. E nós somos membros desse corpo. Qualquer membro que se isola do corpo, ele morre. Alguém que se isolou do corpo, é uma questão de tempo, vai morrer.
É alguém que o inferno prevalece contra ele. É uma ovelha desgarrada que os lobos, que os demônios, logo, logo, poderão destruir, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas por que fica longe? Não, porque lá tem problemas, sabe, tem problemas, um dos problemas sou eu, outro é você. Igreja não é lugar de gente perfeita, não. Eu gosto de pensar na igreja como um hospital. Hospital é lugar de gente doente, e que está todo mundo em tratamento. Alguns estão, quem sabe, um pouco melhores, outros estão na UTI, mas está lá. Se a gente está no hospital, a gente não vai estar olhando e criticando, e a gente está doente, a gente não vai, eu não vou ficar aqui tem gente doente, e eu também sou. Todos nós fomos adoecidos por um mal chamado pecado, e todos nós precisamos estar nesse hospital de Deus para sermos tratados por Deus, pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus. E é por isso que esse homem está aqui 6 anos sendo pastor titular, porque ele crê nisso. Você está aqui porque Deus te chamou. E deixa eu dizer uma coisa para você: valoriza estar aqui, faça todo o esforço para estar aqui, porque isso é eclésia, e é contra a eclésia, contra a eclésia, que o inferno não prevalece. Não se isole, não fica sozinho em casa não, ei, vem para cá. Temos os recursos online, teve pandemia, que bom por esses recursos. Mas sabe, nada substitui o tempo de comunhão. E é disso que a palavra de Deus está falando. Se nós queremos o pastoreio do sumo pastor, como a gente precisa disso. E daí ele vai usar uma outra figura. A partir do versículo 5, na verdade, não 4. Começa a segunda parte do Salmo e diz: e preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Você sabe qual é a figura aqui que o salmista usa? Ele como hóspede indo à casa de alguém que vai hospedá-lo. Mas esse alguém que vai recebê-lo na casa dele, alguém superior a ele. Aqui está falando nesse salmo da relação de alguém superior e de alguém inferior. Esse superior é Deus, o inferior é o ser humano. Primeiro é o sumo pastor. E ele também vê esse sumo pastor, esse que é a autoridade, esse a quem nós servimos, esse a quem nós devemos adoração, louvor, o tributo da nossa vida. Aqui, Davi o vê como o sucerano, e Davi se vê como esse vassalo. Vassalo é aquele que rendia tributo ao sucerano, esse senhor. Ele disse: ele é senhor, eu devo tudo a ele, eu sou devedor dele. Davi diz: mas ele me recebe na casa dele. É isso que ele está usando aqui. Deus, o Todo-Poderoso, o recebendo na presença dele e na casa dele. E na época, quando alguém hospedava alguém em sua casa, ele assumia responsabilidades com aquele que ele hospedava. Ele tinha responsabilidade
na segurança, ele tinha a responsabilidade de proteger. Esse que ele está recebendo como hóspede. Quando esse hospedeiro, ou seja, quando esse que ia hospedar recebia aquele que chegava à casa dele, se ele queria honrá-lo, ele fazia algumas coisas. Quando ele chegava em casa, ele ungia e colocava óleo na cabeça daquele que ele hospedava. E é por isso que a Bíblia diz: tu me honras ungindo-me a cabeça com óleo. Uma unção com óleo precioso. Ele diz: unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Lavava-se os pés daqueles que eram recebidos. O hospedeiro assumia essa responsabilidade quando o hospedeiro recebia o hóspede. E Davi, diante de tudo que Deus faz, ele se vê como esse hóspede. Deus o recebe, Deus é o hospedeiro, e Davi olha para tudo que Deus tem feito, esse que é o pastor dele, e então ele vê Deus o amando e Deus ungindo a cabeça dele com óleo. De maneira abundante, o cálice transborda. O cálice vai transbordando. E daí, ele vai usar aqui umas expressões muito interessantes. Ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias. Mas antes ele diz: e preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Eu esqueci de falar isso antes. Davi tinha adversários, mas ele disse: eu estou na casa dele, ele me recebe, eu sou hóspede dele. Como eu estou na casa dele, ele tem responsabilidade sobre mim e ele me cuida. E a figura é aqui como se ele tivesse inimigos querendo destruí-lo, mas ele está na casa do Senhor, do seu hospedeiro. E daí ele vê que os seus inimigos estão olhando para ele. Ele diz: tu preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ou seja, eu estou na presença do Senhor, eu estou recebendo do Senhor, eu estou na mesa do Senhor, os inimigos estão furiosos lá fora, mas não podem fazer nada, porque eu sou hóspede do hospedeiro, que é o meu Senhor, aquele que é o meu sucerano, eu sou o servo dele, eu devo tudo a ele, mas ele me recebe, ele me prepara uma mesa, tem inimigo olhando lá fora, mas não consegue fazer nada. Sabe de uma coisa? É assim que acontece comigo e com você quando estamos na presença de Deus. Nós estamos com Ele, comungando com Ele, recebendo dEle. E o diabo está furioso com a gente. Está querendo armar para a gente. Mas a Bíblia diz que toda arma forjada contra nós não prosperará. A Bíblia diz que contra a nossa tenda não vale encantamento. A Bíblia diz no Salmo 91 que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Somente olharemos com os nossos olhos e veremos a recompensa dos ímpios. Você tá vendo como é bom demais servir Jesus? Ser ovelha do sumo pastor e estar na casa dele? A mesa que ele nos prepara, o inimigo lá fora, mas não podendo fazer nada contra a gente. E ele ungindo a nossa cabeça com óleo, nosso cálice transbordando, e bondade e misericórdia são experimentados por nós. E então, o nosso desejo, o desejo da nossa alma, é habitar na casa do Senhor para todo sempre. É o que Davi está dizendo: eu vou habitar na casa dele para sempre,
para sempre. Eu nunca vou deixar a casa dele, eu nunca vou deixar o rebanho dele, porque ele me cuida. Eu estou na casa dele e ele me protege, ele dá uma mesa para mim, e quando eu estou com ele na casa dele, o inimigo pode estar rugindo, mas ele está lá fora, ele está vendo tudo isso, mas o Senhor me guarda. Gente, isso que é vida, isso é maravilhoso, que eu e você estejamos sempre no rebanho do sumo pastor, desse que nos recebe na casa dele, que amemos a casa do Senhor. O salmista, ele tinha ciúmes das andorinhas que sempre estavam lá nos telhados da casa do Senhor. Ele disse: eu queria ser como uma delas, para sempre estar lá. Ele amava os atos do Senhor. Ele dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que eu e você caminhemos assim, honrando ao Senhor, na casa do Senhor, sendo ovelhas do Senhor, rebanho do Senhor, sendo essa gente que vem na casa dele e que é abençoada e que é honrada por ele. Nessa casa que ele levanta a gente para nos abençoar. Nessa casa que Deus levantou Pastor Edinho, por 6 anos caminhando com vocês.